CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, a realidade aumentada já está se tornando uma realidade, né? Porque muita gente está buscando esses aplicativos. Conta pra gente. Então, Patrícia, vamos entender primeiro o que é realidade aumentada. A realidade aumentada é uma forma da integração de elementos da vida aqui, né, no nosso dia a dia, com informações virtuais. É como se eu colocasse numa imagem do local onde eu estou um elemento digital, ou seja, uma figura, um gráfico, né, ou um animal, né, ou uma animação dentro desse ambiente, que é ao contrário da realidade virtual, que é a realidade totalmente montada por computador. Então eu coloco aqueles óculos na realidade virtual e eu vejo um ambiente simulado, todo virtual, que não existe na vida real. A realidade aumentada é a projeção de algo digital, que não existe, em cima de uma imagem de algo real. Então, por exemplo, vamos um exemplo aqui para a gente começar a entender, até falar um pouco desses aplicativos. Um aplicativo ficou bem popular, bem comum, é no Google. Se você pesquisar, por exemplo, um animal no Google, por exemplo, um tubarão, né, ou um dinossauro, quando vier a resposta da sua pesquisa no Google, vai aparecer numa opção mais abaixo, dizendo assim, veja em 3D. Né? Isso tem que ser feito no celular, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai baixar uma animação para o seu celular e usando a câmera, ele vai conseguir projetar, né, aquela figura virtual, que não existe na vida real, é só uma animação, em cima do ambiente onde você está. Então, ou seja, é muito divertido para as crianças, inclusive mostrar, né, um animal. Então tem tigre, tem elefante, tem dinossauro, tem tubarão, né, que ele aparece, né, como se estivesse realmente naquele ambiente lá. O aplicativo, ele pede que você aponte para o chão, para ele mapear exatamente o plano do chão, e a partir de então ele consegue projetar digitalmente, né, usando a câmera, né? Então você vai ver essa imagem através da tela do seu celular. Você vai apontar a tela do celular para um certo local e ele vai aparecer naquela imagem que está sendo capturada pela tela do celular, pela câmera do celular, um animal, né, em 3D. Né? Muito legal, as crianças se divertem bastante aí com essa situação, né? Então, ou seja, esse é um primeiro exemplo de um aplicativo de realidade aumentada. Isso para diversão, né? Para coisas um pouco mais sérias, a gente tem, por exemplo, o Google Maps. O Google Maps tem uma função chamada de Live View, em que eu consigo, no trajeto, por exemplo, coloquei lá um trajeto que eu quero seguir através do Google Maps. Usando a câmera do celular, apontando para o local onde seria o trajeto do meu caminho, ele consegue identificar, né, através da câmera, vários locais, ou seja, indicadores de que você está no caminho certo, te mostrando, inclusive, no trajeto, né, se você tem que virar à esquerda ou à direita, ou seja, com indicadores visuais de onde você quer, onde você deve passar para poder chegar no seu destino. Então, o Google Maps tem essa função chamada de Live View, que eu consigo, através da câmera, apontando a câmera para o trajeto que eu me dispus, né, que eu solicitei a ele que me indicasse como chegar àquele destino, ele me mostra exatamente esses indicadores através da própria câmera, né? Vale a pena testar, né, para isso. Mas como é que a Falando gente... em Google... Como é que a gente faz, por exemplo, se eu colocar tubarão, vai aparecer 3D. Aí eu clico nesse 3D. Eu estou fazendo aqui, inclusive, tá? Você está falando aí, eu estou fazendo aqui. Eu achei tubarão, aí ele me indicou aqui tubarão 3D. Eu entrei, mas ele me deu uma série de opções de sites. Tubarão branco, veja como projetar. Você coloca só tubarão e você procura embaixo, tem uma opção chamada visualizar em 3D. Então não é só 3D, visualizar em 3D. Não. Você procura tubarão lá no Google, né? E ele vai ter a opção chamada veja em 3D. Depois que você pesquisou em tubarão, né? Eu já fechei aqui agora, mas aí vai aparecer a projeção dele. Opção, no resultado da pesquisa de tubarão, vai aparecer um item para ser clicado, né, aquele em azul, chamado Veja em 3D. E aí vai abrir a câmera e você vai conseguir apontar a câmera para um certo local e vai aparecer o tubarão flutuando naquela região, naquele local, né? Isso lembra Pokémon. Exatamente. Esse é um dos aplicativos que eu ia falar mais à frente. O Pokémon é um exemplo claro de realidade aumentada, em que você aponta seu celular para um certo local e aparece o bichinho que você tem que capturar, né?
digitalmente inserido na imagem. Então, isso é realidade aumentada, né? Então, Pokémon é um exemplo também de um aplicativo que usa a realidade aumentada como um jogo, como uma diversão, mas é a realidade aumentada, porque você está apontando a câmera para um certo local, aquela figura, né, digital não está no local, mas ela foi inserida digitalmente naquela imagem da câmera, por exemplo, né? Então, é um exemplo de aplicação também. É isso. Falamos do Google Maps, do Pokémon, tem mais Então, algum? outro é o Google Tradutor também, que é uma opção bem interessante. No Google Tradutor, que é um aplicativo também para Android e iOS, o que eu tenho? Quando eu tenho uma opção de uma câmera, quando você abre o Google Tradutor, tem um ícone de uma câmerazinha, né? Quando você clica, ele vai abrir a câmera do seu celular, né? Vai ativar a câmera do seu celular e você pode apontar essa câmera para alguma placa escrita em um outro idioma qualquer. Ele vai identificar que é uma placa, vai identificar as letras e vai traduzir aquela palavra que está na placa no idioma português, por exemplo, né? E vai colocar, inclusive, o texto por cima da placa, como se tivesse inserido digitalmente a tradução em cima da placa, no lugar onde o texto da placa está aparecendo. E aí eu consigo traduzir uma placa que está escrita, ou um texto que está escrito num idioma que eu não conheço, para o português, por exemplo. Então, isso também é um exemplo de realidade aumentada, né? Nesse caso. Né? Temos mais? Oi? Temos mais exemplos? Então, temos a Medida, que é um aplicativo para iOS. Ele permite que você meça, né, distâncias ou meça peças, né, como se fosse uma fita métrica usando o celular. Você usa a câmera de novo, né, com esse aplicativo chamado Medida para o iOS, e aí você, com a câmera apontada para um certo objeto, você vai conseguir colocar uma marca, né, um ícone de mais num ponto do móvel, por exemplo, que você quer medir, e depois você clica de novo no ícone de mais e coloca o segundo ponto. Ele vai dar a distância entre um ponto e outro. E é garantido? É certinho? Olha só, a precisão eu testei, né? A precisão é bem razoável, né? Eu testei aqui com algumas coisas, dá um erro de alguns centímetros, poucos centímetros, né? Ele não é exatamente preciso, não é exatamente para você ter uma medida correta e precisa do que você está querendo medir, mas dá uma boa ideia, né? Se você tem uma ideia geral de qual é o tamanho, por exemplo, de uma porta, a altura da televisão para o chão, né? Uma altura de um móvel, né? Ou seja, dá para ter uma boa ideia disso, né? Também. E é um aplicativo bem interessante para Android e iOS, chamado Ink Hunter. I-N-K espaço Hunter, H-U-N-T-E-R. O que esse aplicativo faz? Você escolhe uma imagem de uma tatuagem, depois você aponta a câmera, né, com esse aplicativo para a parte do corpo, o braço, por exemplo, e ele aplica virtualmente aquela tatuagem naquela parte do corpo, para você ver como a tatuagem ficaria se tivesse colocado naquela parte do corpo. Né? Legal isso, para quem gosta, né, de fazer uma tatu. Exatamente, bem legal, né? Antes de você fazer exatamente a tatu, né, que é uma coisa praticamente definitiva, né, você pode ver como é que ela vai ficar, né? Bem legal, né, para isso aqui. Legal. E por último, o aplicativo que eu tenho é exatamente o Pokémon Go. O Pokémon Go, que a gente até comentou, que é acho que foi o que tornou a realidade aumentada mais popular, né? Ou seja, que você vê lá o animalzinho lá através da câmera, inserido digitalmente numa imagem do local onde você está, numa imagem real onde você está. Então, vários exemplos aí de aplicativos do nosso dia a dia, usando o celular para você usufruir da realidade aumentada. Muito legal. Tem o BBC Civilization? Tem também. O BBC Civilization é uma solução da BBC, funciona para Android e iOS, que você consegue ver como se fossem artefatos históricos em 3D. Então você consegue ver, como se fossem aqueles animais que a gente viu lá no Google Animais, né? Quando você vê em 3D. Agora você vê artefatos históricos, no caso de estátuas, né, ou peças antigas, que você consegue ver a história, né, de cada um deles e ver também em 3D como é que funciona essa peça, né? Ou seja, você consegue girar essa peça em 3D também dentro do celular. Que legal. Bom, muito bom. Temos perguntas dos nossos ouvintes e destaque da semana. Vamos para as perguntas? Lá. Gente, dúvidas que vocês tiverem, podem mandar para o 992994297, é o nosso telefone. Eu tenho aqui o Fernando te fazendo duas perguntas, Gilberto. Primeiro, em que sites
pode-se baixar programas para Android fora do Play Store? Então, Fernando, a recomendação é não fazer isso, porque esses sites existem alguns, né? Esses sites você não tem garantia nenhuma da origem ou da procedência daquele aplicativo. E aí, você fazendo o download desses programas no seu smartphone, eles não foram passados não foram testados para nenhum tipo de malware ou vírus. Então você pode estar, nesse momento, infectando o seu celular com um aplicativo falso, ou então com um aplicativo que tem algum tipo de código malicioso interno. Então a recomendação, infelizmente, é não usar esse tipo de site para baixar aplicativos que não sejam fora do Google Play. Do Google Play. A outra pergunta dele: quais são os programas para Android equivalentes ao Windows Explorer para poder criar, mover, copiar, renomear, excluir arquivos, pastas e etc? O File Express, ou ES-File, é um aplicativo bem parecido com o Explorer, né, o Windows Explorer, para você fazer buscas, né, ou navegar na parte de pastas, né, do seu smartphone para isso. É um aplicativo gratuito, bem interessante. Ele tem, inclusive, outras funções também, mas ele tem essa função de navegação, né, dentro das pastas do seu celular. File Express? File Express. File ES, né? Ele aparece muitas vezes lá, se procurar com File ES. File de arquivo, né? F-I-L-E. Exatamente. Exatamente. File, F-I-L-E-E-S. Isso. E aí, no completo, File Express, não é isso? Exatamente. Bom, temos aqui também acho que a gente já falou sobre isso também, Gilberto, mas vamos reforçar aqui, ó. O Leonardo está perguntando a respeito do WhatsApp, isso a gente já falou sobre isso. O WhatsApp, qual o máximo que o WhatsApp consegue transferir de arquivo? A gente falou, inclusive, na quarta-feira, que o Telegram estava com uma capacidade maior do que o WhatsApp, né? Se eu não me engano, eu até comentei, né? 64 megas seria o maior arquivo de vídeo, né? Que ele consegue transmitir por meio, né, da sua transmissão. Arquivos, em geral, arquivos, você quer transferir um arquivo especificamente, não um vídeo nem uma foto, mas um arquivo, eu acredito que seja bem maior do que isso, mas eu não tenho o número exato aqui, do arquivo em si, né? A gente falou na quarta-feira de vídeo, mas na parte de arquivos acho que é bem mais do que isso, inclusive. Vamos para os destaques da semana? Eu só chequei aqui, Patrícia, o nome do arquivo, do aplicativo, né? Exatamente, é ES File Explorer. Né? ES File F-I-L-E Explorer. Isso, exatamente, é esse arquivo. Mas ele vai baixar isso numa loja do Google, por exemplo? No Google Play, né? Exatamente, ele é um aplicativo reconhecido do Google Play gratuito, né? Ele tem essa função de explorar as pastas no seu smartphone, né? Mas ele tem outras funções bem interessantes também, né? Que ele pode explorar, né, quando instalar o aplicativo lá, bem legal. Eu já usei há algum tempo esse aplicativo, é bem interessante. Mas agora eu vou até me adiantar, né? Porque existem realmente pessoas que não gostam muito dessa questão do Google, de fazer conta no Google, pessoas que acham que você acaba se expondo muito nas redes, e a gente acaba se expondo muito na internet mesmo, né? Mas se por acaso ele não estiver usando o Google, se ele não estiver usando esse... O aplicativo, né, para poder... Se ele não assinou uma conta no Google para poder cadastrar o telefone dele, ter acesso ao Google Play, ao Play Store, etc., ele tem como baixar isso em um outro navegador? De alguma outra forma? Não tem. Na verdade, assim, essa é uma questão inerente do próprio Android. Quando você habilita o Android, ele vai pedir lá no começo uma conta no Gmail, para que você associe o seu celular a essa conta do Gmail, até porque... sem fazer isso, você não vai ter backup dos seus contatos, por exemplo, né? Os contatos que estão no celular vão ser copiados para essa conta, vai ser sincronizado, na verdade, com essa conta do Gmail que está aí. É a mesma coisa a parte de compromissos, né? De agenda de compromissos. Então, se você não tem isso, né? Se essa conta do Gmail associada com o seu celular, você não vai ter um backup nem da sua agenda de compromissos, nem da sua agenda de contatos.
o que vai ficar bem complicado. E sem isso também, você não vai conseguir ter acesso ao Google Play, né, para poder fazer o download dos aplicativos e até atualização de software, né, para o seu smartphone. Quer dizer, se você não É bem fizer complicado, é mais ou menos inerente à plataforma do Android. É a mesma coisa que você ter um iPhone e não ter uma conta no iCloud, né? Uhum. Vai te limitar, inclusive, se você perder o aparelho, não vai conseguir localizar o aparelho onde está. Ou seja, realmente é inerente às plataformas e você tem uma conta na nuvem, né, para isso. Se não tiver isso, você só vai usar o telefone para ligar e receber. No máximo, ou não? Gilberto? Alô? Oi, Gilberto, você está me ouvindo? Agora sim. Gilberto, vamos lá. Se você não fizer isso, você não compra um telefone. Se você não cadastrar sua conta, uma conta, criar um e-mail que seja para você validar, mesmo que seja um e-mail que você nunca use, mas pelo menos para você validar aquele celular e começar a usar ele, se você não fizer esse cadastro de conta, você vai usar o telefone só para ligar e receber ligação e olha lá, né? Exatamente. Navegar na internet pode até ser, mas assim, você não vai ter nenhum tipo de recurso de instalar novos aplicativos, né? Nada disso. Então vai ficar bem limitado, vamos chamar assim, né, o telefone. Ó, o Bernardo está pedindo para você repetir o nome do app para visualizar a tatuagem. Ficou interessado, Bernardo, hein? Exatamente. Chama-se Ink, né? Ink de tinta, né? De tinta, exatamente em inglês. Ink, né? INK, Hunter, de caçador. HUNTER. Então, Ink Hunter é o nome do aplicativo. INK, I de índio, N de nariz, K, Hunter, Isso. HUN de nariz, T de tatu, ER. Tá bom, Bernardo? Exatamente. Vamos lá então para os destaques? Vamos lá. Primeiro destaque, né? Parece que o WhatsApp realmente está ouvindo a solicitação dos seus usuários, viu? Depois de colocar, a gente falou na quarta-feira, a opção para uso do WhatsApp, né, em mais de um dispositivo, está vindo aí, pela versão beta já tem algumas coisas nessa natureza, né? Ou seja, então, você usar o WhatsApp não só naquele seu smartphone, mas também poder instalar o mesmo WhatsApp em outro dispositivo. Agora, uma nova função também parece que vai aparecer, né, nas próximas versões do WhatsApp, que é a possibilidade de você silenciar os alertas de um grupo não mais por um ano, mas para sempre. Então você poder silenciar, vamos chamar assim, né, aqueles alertas do grupo por prazo indeterminado, né? Então essa é uma outra função que parece que vai aparecer nas próximas versões do WhatsApp, né, para isso, né? Legal. E aí eu me pergunto, Patrícia, qual é a próxima função que você gostaria de ver disponível no WhatsApp? Eu tenho a minha, mas qual é? Qual é a próxima função? A minha é a possibilidade de você sair do grupo sem notificar os outros integrantes. Muitas pessoas perguntam isso, né? Como é que eu saio do grupo e aí não fica a marquinha lá que fulano de tal saiu do grupo, né? Como é que faz? Acho que é uma função que vai fazer sucesso também aí no WhatsApp. Viu? Sair a francesa, né? Discretamente. Exatamente. Olha, eu tenho uma também que eu queria. Só 3 fixos lá no topo para mim não dá. Eu precisaria de pelo menos mais 2. Boa lembrança. Isso também. Só 3 limita bastante. Eu precisava de mais também, viu? Para fixar lá no topo da lista, né? Porque aí normalmente são aqueles que você fala mais, que você realmente precisa achar rápido. E aí vão chegando tantas coisas, às vezes, de grupos na frente, que aquela pessoa vai ficando para trás. Então eu precisava de pelo menos mais uns 2. Então, o Telegram são 5 no Telegram. Você consegue fixar até 5 conversas no topo da lista lá de conversas. O problema é que a maioria das pessoas acaba no WhatsApp, né? A gente vê cada vez mais, era até uma outra coisa que eu ia falar com você, a gente sempre vê fulano de tal se juntou ao Telegram, né? Um monte de gente se junta, mas pouquíssimas pessoas conversam por ele. Isso. Até hoje eu tive 2 conversas no Telegram, Gilberto, foi muito. Eu uso bastante. Tem muitos grupos meus que fazem parte, na parte técnica do Telegram. Eu uso bastante até, e até converso bastante. Mas assim, concordo que é uma questão mais profissional, né? Ou seja, no meu caso, pelo menos. No WhatsApp é mais a parte de família, né? Mais outra coisa assim, né? Mas é uma outra plataforma também interessante. Mas é uma dica interessante que você falou, realmente, de ter mais opções, né, de fixar conversas pelo topo lá. Exatamente.
Mais um destaque antes do repórter CBN. Vamos lá. Outro destaque, a Anatel resolveu lançar agora um aplicativo chamado Anatel Comparador de Ofertas, que tem para Android e iOS, que vai comparar planos de internet, telefone fixo, celular e TV das operadoras. Então agora a gente vai ter um aplicativo oficial. Já existia um, que não era oficial, que era uma empresa que estava desenvolvendo esse aplicativo, que comparava planos de celular, telefone fixo, internet. Agora, a Anatel lançou um aplicativo chamado Anatel Comparador de Ofertas. Ele ainda está na fase inicial, então ele compara basicamente os planos cheios de cada um dos operadores. Ele não tem aqueles planos com desconto, mas a proposta da Anatel é que, à medida que ele for desenvolvendo o aplicativo, esse aplicativo também vai incluir na comparação aqueles planos com desconto que as operadoras também têm. Aí o usuário vai ter uma visão realmente completa e poder comparar os valores e características de cada um dos planos oferecidos hoje pelas operadoras de internet, telefone fixo, celular e TV. Temos mais um destaque. Máscaras atrapalham o sistema de reconhecimento facial? Exatamente, Patrícia. Enquanto as máscaras faciais são uma ferramenta realmente essencial da prevenção do Covid, né, quando as pessoas vão sair de casa, ter contato com outras pessoas, isso é realmente uma questão, uma necessidade de saúde, né? Essas mesmas máscaras estão prejudicando o reconhecimento facial. Muitos aplicativos usam reconhecimento facial e até, por exemplo, o exemplo do iPhone, que usa para desbloquear o aparelho, né, o reconhecimento facial, né? Uhum. E isso tem levado algumas dificuldades para os usuários em relação a essa questão. Já tem alguns algoritmos hoje em dia que estão sendo desenvolvidos para reconhecer os rostos, mesmo que parcialmente cobertos pela máscara, mas ainda vai levar algum tempo. Então, essa é uma notícia também que me chamou a atenção essa semana, um destaque dessa semana para isso. Bom, vamos lá. 2 participações de ouvintes de uma pergunta. Você perguntou o que o pessoal queria nessa função do WhatsApp, né? Mudar alguma coisa no WhatsApp. O Daniel está dizendo que o WhatsApp deveria colocar um campo para conversar com o número sem precisar salvar o contato na agenda. E o Wagner Zanon dizendo que queria tirar o online. Para ninguém saber se ele estava online ou não, né? Isso ele pode tirar se ele desmarcar aquela opção do status? De marcar, de você, se a pessoa vê que você leu, né, por exemplo, também vai sumir essa opção. A pessoa do outro lado não vai saber que você está online, né? Uhum. Essa é mais tranquila, né, de você só ir lá e desmarcar aquela opção que a pessoa não vê que você leu a mensagem, né? E aí nunca você vai saber se a pessoa está online ou não. Bom, e o Luciano, para a gente encerrar, está aqui dizendo o seguinte: Gilberto, eu salvo todos os meus arquivos na nuvem pelo Google Drive, mas simplesmente parou de sincronizar desde o ano passado. E quando eu formatei meu PC esse mês, eu perdi todos os trabalhos que eu tinha, achando que estava tudo salvo lá na nuvem. E aí? É bem... no PC, né? Isso. No PC. Então, essa função do Google Drive de sincronismo, como funciona, por exemplo, no Dropbox, ela deixou de funcionar tem bastante tempo, inclusive. O Google, ele avisou na época, né, através de e-mail, que essa função de sincronismo automático do que tinha no seu computador para a nuvem em si, eles desativaram, deve ter pelo menos um ano, né, isso, se não for mais. Eu me lembro que eles mandaram um e-mail para os usuários avisando isso, né, de sincronismo automático do HD local para a nuvem. É por isso que ele realmente não salvou. Essa função não existe mais no Google. Você tem que copiar manualmente, né? Ou seja, você tem um arquivo no seu HD, você tem que copiar manualmente esse arquivo para, né, fazer um upload para a nuvem, para que então ele fique salvo na nuvem nessa situação. Não funciona mais automaticamente. Desde quando? Olha só, a data... porque ele falou que desde o ano passado parou de fazer, começou no ano passado. Exatamente. Assim, tem mais de um ano, com certeza, que eles pararam de fazer isso. Se não me engano, foi em 2019 ou 2018, na verdade, fim de 2018, que eles pararam de fazer esse sincronismo automático.
que não me engano, assim, agora, assim, tem tempo já, eu não vou precisar muito exatamente a data, mas que realmente essa função não existe mais, não existe mesmo, já tem algum tempo. Aí, Luciano, tá vendo? Vai ter que fazer manualmente agora. Gilberto, não para de chegar pergunta para você, mas a gente vai deixar para quarta-feira da semana que vem, tudo bem? Combinado. Excelente final de semana para você, Patrícia, para todos aí do estúdio, para os nossos ouvintes. Obrigado pela participação de todos. Vou lembrar também que tudo que a gente conversou aqui vai estar lá no nosso podcast, CBN Tecnologia, nas plataformas principais aí de podcast da internet. É isso aí. Obrigada, Gilberto. Obrigado, Patrícia. Um grande abraço. Um excelente final de semana para você. Para você também. Tchau, tchau.